Como o tempo é pouco, sem mais demoras, vamos começar o nosso debate. Como eu disse, eu não brinquei ainda. A primeira questão é mesmo para você. A primeira questão é, no teu ver... desculpa-me. Antes de começar o debate, eu tenho que dizer as normas. Por tempo ser curto, cada um de vocês terá somente 2, no máximo 3 minutos para argumentar a sua questão. Vocês devem ser bem objetivos e também respeitar a opinião de cada um e, acima de tudo, respeito mútuo. E agora, voltando para a nossa questão. Aida, qual, no seu ver, é o perfil de um estudante universitário? Falar do perfil, não está funcionando, mas eu grito então. Eu acho que falar do perfil de um estudante universitário é bem relativo. Relativo em que sentido? No sentido de que, dependendo das características que a gente utilizar, muitas delas podem ser exclusivas, podem excluir muitas outras pessoas que não deixam de ser estudante universitário desse perfil. Porém, quando a gente vai falar de forma geral, a pessoa geral, eu acho que o estudante universitário tem que ser uma pessoa... Deve ser uma pessoa organizada, deve ser uma pessoa focada, uma pessoa que sabe o que quer. E eu acho que uma coisa muito importante também é gostar do que faz. Por exemplo, fazer um curso que a pessoa gosta também ajuda nesse perfil. Porque quando você está fazendo uma coisa que você gosta, isso te ajuda a focar e também te ajuda a ver o que você precisa trabalhar mais nessa área que você já gosta de fazer para se tornar um profissional eficaz, um estudante com mais bagagem naquilo que está fazendo. Obrigada, colega Aida. Algum dos colegas gostaria também de dar sua opinião sobre o parecer? Pode falar, colega. Eu não vou retirar em nada do que a Aida disse, vou apenas dizer o meu ponto de vista, que provavelmente podem discordar, mas para mim é o normal. Na minha opinião, o estudante universitário deve lembrar que está mesmo na universidade, porque apesar de que o sistema russo, nós cá na Rússia, a Rússia preza muito a presença, a questão das faltas e todo o resto, tal como no ensino médio em Angola. E por causa disso nós confundimos muito. Às vezes vamos à universidade só para não ter faltas, só para o professor ver a tua cara todos os dias. Na minha opinião, o estudante universitário deveria se comprometer mais à ciência. Ou seja, não é estritamente necessário que você esteja na universidade todos os dias, que só vê a tua cara todos. Não deve ser o ponto crucial para ti. O ponto crucial deve ser comprometer-se à ciência, aquilo que estás a estudar. Porque quando tu te interessas pelo que estás a estudar, tu consegues falar sobre a questão. Tu consegues dar pontos de resolução. No meu caso, eu sendo um engenheiro, se eu não consigo resolver problemas mecânicos, eu sou inútil para a minha profissão. Não importa se não tive nenhuma falta durante o semestre, não importa se o professor gostou da minha cara, o que importa é que eu não tenho opinião sobre mecânica. Então, para mim é muito importante. Agora, como você vai desenvolver essa tua proatividade relativamente ao interesse da mecânica, já é um assunto mais próprio, mais interessa-se pelo que estás a fazer. Obrigada, colega Messias. Mas eu tenho uma questão que, no ano que eu vim para aqui, em 2013, tive de convivência com certos alunos que a Aida, por exemplo, mencionou que a gente, em primeiro lugar, deve gostar do que a gente faz. E a gente sabe que, infelizmente, em Angola, nem sempre nós temos oportunidade de escolher o curso que a gente quer fazer, principalmente quando se trata do nosso querido INAD, porque ele tem cursos limitados. Então, eu gostaria de perguntar aos colegas, como que aquelas pessoas que, entre aspas, foram obrigados a fazer aqueles cursos que não sonhavam em fazer, como que eles podem ser uns estudantes de sucesso? Muito obrigado pela questão. Gostaria de saudar a todos. Muito boa tarde, boa noite. Pronto, boa tarde, boa noite. Eu acho que essa é uma questão muito relativa,
Por quê? Eu acho que isso não se refere apenas a Angola, como muitos outros países também. É uma realidade que muita gente está a fazer um curso que não é o curso dos sonhos, muitas das vezes até o curso do sonho dos pais, não é? E nós nos vimos obrigados a ter que fazer. Eu não venho aqui aconselhar que devemos deixar, não devemos deixar, mas eu acho que essa pessoa deve procurar motivação em alguma coisa, não é? É lógico, a opção de abandonar para seguir os seus sonhos muita gente poderia até dar, mas a questão da motivação é muito importante. Porque é que eu disse no princípio que é muito relativo? Existem aquelas pessoas que, a partir do momento que ele coloca na cabeça que não é o meu curso dos sonhos, coloca um bloqueio na sua mente. Automaticamente, tudo aquilo que lhe for transmitido, a pessoa tem dificuldade em poder processar. Daí, muitas das vezes, vem o péssimo rendimento, não é? Agora, quando a pessoa procura uma certa motivação, pode ser interna ou externa, poderá causar ou fazer com que haja facilidade, então, em processar aquilo que essa pessoa recebe. Agora, nós também não podemos deixar de lado que muitas das vezes é mesmo complicado e só quem viveu isso pode até muitas das vezes dizer o que sentiu na pele. Porque você tem um sonho desde pequeno, mas você chega aqui e você vê como se estivessem a matar os teus sonhos, como se estivessem a te cortar as pernas para você não poder mais caminhar. Isto é uma realidade. E muitas das vezes o que nós devemos trabalhar é muita questão psicológica. E hoje em dia nós sabemos que questões do fórum psicológico acabam sendo muito mais perigosas do que questões do fórum físico e muito mais. Já está me apontar até sobre o tema. Mas pronto, acho que eu consegui passar mais ou menos a minha ideia. Obrigado. Muito obrigada, colega. Então, resumindo e concluindo, um parâmetro para um estudante universitário, no caso dos nossos queridos convidados, é, primeiro, gostar do que tu faz, se esforçar sempre e ter uma meta ao seu diante. E eu gostaria de saber, como a gente pode dizer, um estudante universitário é um elemento do sócio. Qual tipo de compromisso um estudante universitário deve ter com a sociedade em que ele vive? Cília, eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Boa tarde a todos, ou boa noite. Bem, do meu ponto de vista, a questão... Não percebi bem a questão. Tipo, nós os estudantes, nós fazemos parte da sociedade. Sim, sim. Então, durante o tempo que a gente estuda, eu acho que a gente não estuda somente para nós, para alcançar somente os nossos objetivos pessoais. A gente estuda, por exemplo, a Angola manda estudantes, paga o estudo dos estudantes para que um dia eles possam mudar ou melhorar a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Bem, como todos nós sabemos, ou a maioria dos estudantes que ganham bolsa que vêm para a Rússia ou para os outros países, temos uma coisa em comum: saímos de famílias sem o poder que os pais paguem os estudos no exterior. Acho dos moçambicanos que eu sei, não sei a sociedade angolana, mas temos aquela esperança que as famílias, você indo estudando no estrangeiro, acontecem certos problemas na família, que dá toda a esperança que o meu filho vai ao exterior, se ele estivesse aqui, esse problema ou ele iria resolver. E o que nós devemos transmitir como estudantes universitários na sociedade pode depender de cada sociedade ou para cada país, mas temos uma coisa em comum: implementar os conhecimentos adquiridos na sociedade. Acho que um colega ontem que apresentou um modelo matemático, né? E isso é um conhecimento que ele está a adquirir aqui, ainda não terminou o curso. E aquela informação, se for as instituições que podem levar aquele conhecimento, irá aplicar na cidade onde ele mora, no município dele. Então, o que nós podemos fazer, do pouco que a gente, conhecimento e o pouco que a gente está adquirindo aqui, transmitir para um colega, um conhecido, quando tem um problema na sociedade, você intervir, mesmo nos comentários, às vezes, hoje em dia, nas redes sociais, se você for ver uma informação ligada à nossa sociedade, você pode encontrar um comentário bonito que você pode ser útil na sociedade ou na sua vida. Então, o que nós podemos
como estudante universitário, sermos participativos naquilo que nós podemos, nos problemas da nossa sociedade e dar conselho a quem nós podemos. Obrigada. Joana, tem alguma questão, comentário a dizer? Talvez tenha uma outra opinião. Boa tarde a todos. Antes do estudante saber que ele tem um contributo a dar na sociedade, é crucial que o estudante entre em contato com essa sociedade. É fundamental que, durante o processo de ensino, o estudante entre em contato com a sua área de estudo, fazendo práticas, por exemplo. A partir desse contato, ele poderá saber quais são realmente os problemas que essa sociedade enfrenta e, a partir daí, poder criar soluções inovadoras para esses problemas que a sociedade enfrenta. E quando o estudante está na universidade, conforme o Silima disse, ele não pode zelar apenas sua intelectualidade, mas tem que ter em conta a sociedade. Nesse caso, o contributo. Quais são as soluções que ele vai trazer para essa sociedade, tendo em conta o curso em que ele se encontra ou não só. Obrigada. O colega Edivaldo queria dizer algo, por favor. Pronto, eu não vou muito de acordo com um ponto que a colega Joana tocou. Falava da questão das práticas. Nós sabemos bem da realidade, principalmente aqui na Rússia, para as práticas. Muitas das vezes nós não temos acesso às práticas. Então, automaticamente, essa seria uma condição exclusiva, não é? Nós estamos na sociedade e o estudante universitário deve ter a capacidade, a autocapacidade de poder entender os problemas da própria sociedade, tendo em conta a sua área de formação e não só. Automaticamente, essa pessoa deve, por intermédio dos conhecimentos adquiridos na universidade e não só, procurar solução para resolver, ou procurar soluções para resolver estes problemas. Eu acho que muitas das vezes, eu vou falar a minha realidade, a prática que nós fazemos muitas das vezes não é propriamente na nossa área de formação, é uma coisa mesmo só para assinarem as achotnas clínicas e não é? E muitas das vezes, se for para colocarmos esta analogia na nossa realidade, vamos dar por conta que não vamos encontrar nenhum problema, porque você vai fazer o quê? Vai fazer uma visita de estudo numa empresa e depois todo mundo senta, vai fazer uma achota, visitamos a empresa X, a fábrica X, tem isso, tem aquilo, mas você não teve um contato direto com aquilo que seria provavelmente, não é, uma condição ou um ambiente em que você encontraria os próprios problemas na sociedade. Somos seres humanos, estamos dentro da sociedade, temos diferentes formas para poder entender aquilo que se passa na sociedade. Hoje em dia nós fizemos uso das tecnologias de informação e comunicação, na internet, rádio, televisão, livros e muito mais. Há várias formas de nós podermos entender quais são os problemas. Depois vem em nós a necessidade, depois de identificar esses problemas, por intermédio dos conhecimentos adquiridos, podermos aplicar esses conhecimentos para resolver os problemas. Tá bom. Sim, colega Messias, pode. Inicialmente eu vou dizer que não gosto dessa questão. Por quê? Porque eu acho que não deve ser incutido essa responsabilidade ao estudante universitário. Por que é que eu digo isso? Porque isso fica subentendido no papel da universidade. A melhor forma de se preparar para ajudar a universidade é esquecer que tens que estudar para ajudar a universidade. Ou seja, se tu te comprometeres por completo com a ciência, tu vais estar ali a aprender porque queres aprender, não porque há uma sociedade que te cobra resultados. Você tem que ser responsável simplesmente com aquilo que estás a estudar. Esquece, uma vez eu estive em debate com alguém em Varões relativamente a isso. O colega Adão está aqui, ele deve lembrar. Nós estávamos a organizar uma conferência também. A minha proposta era que nós convidássemos os estudantes a trazerem aquilo que estavam a estudar para apresentarem, sem ter um tema, por exemplo, o futuro da Angola, como vamos ajudar a Angola, como a Angola em cima de tudo, percebes? Para mim, o foco deve ser o que se está a estudar, para que aprendam de verdade, porque se não aprendermos de verdade, nos preocupamos muito com a Angola, vamos fazer um trabalho completamente inútil para a universidade e futuramente para o país também. Mas eu gostaria de fazer uma questão ao Messias. Do tipo, muitos de nós, quando vamos estudar, estudamos nos países desenvolvidos. E a Angola encontra-se numa etapa de evolução. Não é um país evoluído, no caso.
E do tipo, tá bom, eu estou num país evoluído, lá tem várias áreas de ciência, ciências cósmicas, coisas que não existem em Angola. E eu pretendo um dia viver em Angola. Eu vou estudar essa ciência, mas será que quando eu terminar, eu terei como me infiltrar na sociedade que existe? Um bom conselho de minha parte. Enquanto estiveres a estudar, esqueça um bocadinho a parte de quando eu terminar. Pensa mesmo no agora. Opa, é uma opinião. A Aida quer falar? Um pouquinho. É uma opinião do Messias, porém, eu muito sinceramente acho que esquecer o depois não é necessariamente a solução. Porque você tem que saber onde você está e para onde você vai. Você está estudando uma coisa, né, e você já decidiu na tua mente que você vai morar em Angola. Agora, você vê que Angola não tem mercado para aquilo. Então, tipo, como é que você vai ser inserido, a menos que você queira trabalhar numa universidade? Mas isso já seria um pensamento adjacente teu. Seria uma solução que você estaria criando para isso. Porque existem matérias que nem as nossas universidades têm material ou estão preparadas para ministrar. Então, se a gente for pensar só no agora, só no que você tem, é difícil sem ver a nossa sociedade, porque nós estamos aqui agora, mas a projeção é para onde nós vamos e o que nós vamos fazer lá. São duas ideias diferentes, porém eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho no futuro também. O agora é importante, mas se você estiver só naquilo que a nossa sociedade não tem, você precisa de algo que vai te dar suporte para quando você for para a nossa sociedade. O colega do outro não quer falar. Ah, tá bom, o colega não Eu não queria monopolizar, mas acho que é necessário dizer alguma coisa sobre isso. Quando eu digo agora, eu me refiro ao foco da tua carreira acadêmica. Porque quando tu te preocupas, não é, com a hora que eu voltar, tenho que voltar para ajudar a Angola, tu te esqueces dos problemas que estão a assolar na universidade, que não são poucos, percebes? E a força para resolveres bem esses problemas tem que ser a paixão pelo que estás a fazer de fato. Uma vez, Valéria Albuquerque diz em seu livro Para Ser Feliz, ela diz o seguinte: responsabilidade pelas nossas emoções não é querer aquilo que queremos, mas querer o que estamos a fazer. Ou seja, se nos prendemos muito com o futuro, com aquela questão de que eu vou para Angola e tenho que ir ajudar, nós esquecemos de aproveitar exatamente o que temos agora. Não é que você esqueceu por completo o futuro, porque a universidade, direto ou indiretamente, está ligada ao desenvolvimento social. É uma conexão que não tens como influenciar, percebes? Mas tu vais te fazer útil para essa sociedade se aprenderes bem o que estás a receber na universidade. Então, isso vai ser consequente, não tens que projetar isso agora. Mas, quando eu perguntei a ligação entre a sociedade e o estudante universitário, nos encontrando o que a gente vive agora, por exemplo, eu posso dar um exemplo meu. Na licenciatura, nós tivemos o Direito Internacional, que falava sobre lixo cósmico. E, do tipo, quando a gente foi para o mestrado, tinha um departamento que era só ligado ao direito cósmico. Eu acho super interessante, porque é uma área inovadora e tal, mas eu pensei, nem que eu não posso investigar nesse assunto. Eu tenho tempo livre, eu posso ler livro, posso pesquisar, posso ir ao professor e ele me contar mais sobre essa área. Mas eu pensei, para que eu vou fazer um mestrado no departamento de direito cósmico, sabendo que direito cósmico em Angola não existe? A questão é essa. Será que a gente deve fazer... Deixa eu fazer a pergunta que tu vai responder. Será que a gente deve fazer aqueles cursos que a gente sabe que não tem saída em Angola, mesmo nos parecendo interessantes, aqui, fora onde eles já funcionam, já têm uma saída e propostas de emprego? Desculpe de ter cortado. A senhora Kelly já pensou que poderia ser aquele a trazer essa proposta a Angola? Um novo, visto que aqui na Rússia isso já está desenvolvido e é algo que traz lucros para o PIB do país. Será que não é uma proposta viável para Angola um dia, vindo da senhora Kelly, por exemplo, visto que lhe interessou esse assunto?
Tá bom. Eu vou dar a última palavra nesse tema ao Edivaldo e a gente vai fechar essa sessão. Eu acho que estávamos a fugir um pouco do foco principal da questão. Porque se nós olharmos a pergunta que o Messias faz àquele vai contrariar o que o Messias disse antes. Por quê? Porque se ela pensar que isso poderia trazer algum proveito para Angola, ela estaria a pensar não apenas no agora, mas também no futuro. Então contrariava um pouco a sua ideia. Não, eu só estou a tentar dizer isso. Agora, eu acho que o facto de nós analisarmos a sociedade que nos rodeia não nos inibe de alguma forma de gostarmos daquilo que estamos a fazer agora. Mas eu acho que é quase impossível um ser humano inserido numa sociedade e não analisar aquilo que está ao seu redor, não é? Eu não estou a dizer que uma coisa vai tirar o foco da outra, ok? Mas é necessário nós sabermos de antemão como poderemos aplicar e onde poderemos aplicar. Nós sabemos que a maior parte da nossa juventude passa vamos dizer, no período dos estudos. Por exemplo, nós aqui viemos com 18, 19, 20 anos, ficamos aqui 5, 6, 7 anos, dá quem fica 10, faz a picantura aqui, pronto. Os antigos vão, os novos vêm, sempre aqui. E, claro, a gente vem para estudar, mas a gente não estuda só. A gente namora, chiva, tem nossa vida social. Então, a minha pergunta é: como fazer com que o nosso estudo sempre que nós aproveitemos a nossa vida acadêmica, mas ao mesmo tempo envolvemos a nossa vida social? Como que nós podemos gerir a nossa vida social que não prejudique a vida acadêmica? Obrigado pela questão. A resposta passa por 3 palavras. Se bem que ainda não passaram a palavra para a plateia, mas eu vou pedir ajuda da plateia, saber se sabem ou não sabem essas 3 palavras. Quem sabe o que significa PPV? Quem sabe? Quem sabe na plateia o que significa isso? No ponto de vista de hoje, juventude, de nós, juventude, do que estamos a falar, o que é PPV? Colega, ninguém sabe, o tempo é pouco. Está bem. Pode falar. Tem microfone? Programação. Ok, obrigado. Mas o PPV que eu estava a me referir aqui é o Plano Pessoal de Vida. Ok? É uma ferramenta. Eu já sabia. É uma ferramenta que vai te ajudar a conciliar a tua vida acadêmica com a vida social. Porque ambos estão ligados. Ok? Tudo aqui é um elo. Tudo aqui é um elo. Por isso, nós temos que ter o nosso plano totalmente definido. Nós temos que saber nos guiar. Nós temos que tratar do agora com bastante responsabilidade, pensando no futuro. Ok? O PPV nos ajuda a ter isso. Porque você começa num princípio e saberás qual é a meta. Ok? Você constrói a tua pirâmide. Você sabe que essa é a minha base e aquele é o meu topo. Eu tenho que alcançar o topo partindo da base, não do topo para descer para a base. Por isso é importante cada um ter o seu PPV para saber conciliar a vida acadêmica da vida social. Obrigada, colega. Mas eu tenho uma outra questão. Falar é bom, é tipo um plano bancário no papel, quando você vai no banco, né, e quer fazer investimento, o bancário te diz está tudo jóia. Eu gostaria que a Joana respondesse. Obrigada. Eu queria primeiro esclarecer duas questões aqui. Vida social não significa, ter vida social não significa necessariamente prejudicar os estudos. Agora, há uma diferença entre vida social e diversão. A pessoa, como ser humano, sim, um ser inato, tem uma vida social, porque cresce numa família, tem os seus amigos que podem ser do mesmo ciclo universitário ou não. E existem as diversões, né? Existem diversões, festas e diversões positivas. Então, primeiro, para nós podermos esclarecer, é fundamental que o estudante estabeleça metas, estabeleça prioridades. Um exemplo prático. Eu me submeto a estudar 8 horas por dia durante os dias de semana. A minha vida, eu me comprometo a estudar durante os dias de semana e nos finais de semana fico com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Quem tem família aqui na Rússia.
falando principalmente da Rússia. Então, nesse caso, eu estou a estabelecer as minhas metodologias de vida social, para não prejudicar os meus estudos. O mesmo se refere às diversões. Quer ir para a festa, por exemplo, quer ir passear, quer ficar com o namorado. Todas essas atividades têm que ser pautadas nas suas prioridades. Estudar, para mim, estudar e passar de classe é prioridade. Então, as atividades a seguir têm que ser pautadas nessas prioridades. E quando eu vejo que não estou a conseguir me controlar, porque a mãe não está aqui para dar conselho, porque não está aqui a mamãe ou o papá para sentar comigo, eu tenho que me rever. Tenho que buscar estratégias e metodologias que vão me ajudar a me manter focado naquilo que eu quero. Se eu entrar aqui em detalhes, você vai levar tempo sobre estratégia e metodologia. Basicamente, uma autoanálise. Você pode mentir o professor, mas não se mente. Você pode falar no professor que você sabe A, mas B, mas você sabe que você não sabe. Vai estudar, mano. A outra questão é, para além de vida social, tem muitos jovens hoje em dia que trabalham e às vezes o trabalho chega a ser mais importante do que o estudo, porque o trabalho dá lucro e o estudo não. Então, o que é que vocês aconselhariam? Colega Aida, por favor. Bem, se tratando do conselho, eu acho que o conselho mais adequado é o equilíbrio. Porque se você mora aqui e você não tem uma bolsa, você não vai conseguir se sustentar aqui. Obviamente você precisa do emprego. Porém, como estudante, você tem que ver se a tua carga horária é flexível ou não. Se a tua carga horária for flexível, você pode pegar, por exemplo, menos matérias para não atrapalhar o teu desenvolvimento também na universidade. Agora, se você não tiver uma carga horária flexível, você pode procurar um emprego que você trabalhe menos horas. Por exemplo, você pode procurar um emprego que você trabalhe 2 horas ou no máximo 3 horas por dia. Ou então um trabalho que você trabalhe 4 horas, mas que seja 3 vezes na semana, não todos os dias. Então acho que a palavra aqui é equilíbrio mesmo, entre uma e a outra, já que a nossa necessidade é das duas coisas. A colega Joana quer dizer alguma coisa sobre a... Eu só queria acrescentar o que a Aida acabou de falar. Quando, por exemplo, o estudante não tem bolsa, né? E chega aqui, precisa trabalhar para sobreviver. Conforme ela disse, tem que ter em conta o horário. E também é importante saber, como o colega da Caixa Financeiro disse, quanto a pessoa precisa para sobreviver. Se o que ele precisa para sobreviver com a sua carga horária não permite com que ele trabalhe para conseguir esse dinheiro no final do mês para ele sobreviver, então ele tem que reduzir o seu custo de vida, de modo que ele viva com mais dificuldade, né? Se tem como objetivo aprender, para poder dar mais horários aos seus estudos e assim poder ter mais tempo para estudar. Mas, colega Edivaldo, eu gostaria de saber, você aconselharia uma pessoa que não tem tanta necessidade de um emprego a estudar e trabalhar, ou acha desnecessário se tem cursos financeiros para sobreviver? Eu acho que tudo vai depender do objetivo desta pessoa. Nem todo mundo procura um emprego porque precisa de dinheiro. Algumas pessoas simplesmente querem a experiência, outras pessoas querem ocupar o tempo livre que têm, não é? Então isso vai depender muito daquilo que nós queremos. Os mais velhos já diziam, quem não sabe o que procura não compreende o que acha. Então é necessário primeiramente nós analisarmos o que é que nós queremos. Se eu vou procurar um emprego porque realmente tenho necessidades financeiras, ok. Agora, para o caso daqueles que não têm necessidades financeiras e simplesmente querem ocupar o seu tempo, e depois chega uma altura que o emprego acaba sendo, não vou dizer bem um obstáculo, acaba prejudicando um pouco a questão dos estudos, ali a pessoa depois vai ter que medir a questão de prioridades. Quanto às suas metas, vai ver quais são as prioridades. A minha prioridade aqui é terminar a universidade com êxito e muito mais e por aí fora. Então, eu acho que o emprego seria uma questão secundária, não é? Então vai depender muito. Isso é uma questão muito relativa e nós sabemos que existem pessoas que não têm necessidades de trabalhar, mas trabalham e conseguem conciliar muito bem. Outros também que não conseguem conciliar, porque existe um escritor que ele dizia que existem aquelas pessoas, quando se fala de gestão de tempo, existem aquelas pessoas que acham que são ocupadas, ou melhor, são ocupadas demais, mas não produzem nada, não é? Você tem o dia todo preenchido, ainda são SSS.
daquilo que eu fiz durante o dia, o que é que me leva mais próximo dos meus objetivos da vida? Nada. Você é ocupado, mas não produz nada. Então nós devemos saber que as nossas ocupações devem nos conduzir aos nossos objetivos de vida. É saber ter tempo, gerir o nosso tempo, focando no nosso Tempo que tu não tens mais, colega. Para gerir também já o meu tempo. Não. Só quero dar um conselho, né? Sobre o que estão a falar do tempo, que ultimamente nós sabemos que na nossa sociedade universitária, para quem mora do lado do Rudene, ou o famoso call center, né? Vamos supor, há uma situação que está a acontecer. Nós vamos ao trabalho com áreas que não têm nada a ver com os nossos estudos. É o exemplo. Isso acaba afetando praticamente nossos estudos. O que eu costumo aconselhar é que vocês sim vão trabalhar, mas não se esquecerem de que a tua prioridade aqui, você como estudante, é fechar as suas cadeiras e dar os aichotos. Mas se nós formos a reparar outros colegas, como aqui há um defeito muito grande dos docentes russos, já tem uma visão que o africano veio fazer aqui, ter o papel. E o professor russo às vezes já tem em mente de que deixa dar esse troico, vai na tua vida. E futuramente, aquele troico já está no papel, você já saiu da Rússia. E vai encontrar uma realidade muito diferente. Que aqueles que estão em casa com o português dele aí, com universidades também nacionais, que já praticam aquilo, que fazem prática nas empresas nacionais e vem uma expectativa de dizer que esse vem da Europa. Queremos ver o que ele pode. Eles terão um tratamento específico para um estudante europeu. Por exemplo, para Moçambique é assim. Eles maltratam mesmo um estudante europeu para demonstrar que Moçambique tem universidades que formam mais dos que vêm na Europa. Então, há essa particularidade, só um conselho para alguns colegas que trabalham na área que não tem nada a ver com vossos estudos, fazerem planificação, quanto tempo vocês dão tempo aos vossos estudos, naquilo que vocês irão desempenhar futuramente. E para terminar, também não se esqueçam que temos jantar de vela, né? Que a nossa colega está preparada como e-mail de namorado. Então há um jantar de vela e estamos a ver. Não estou a dizer, temos jantar de velas para colegas que estão aqui, estamos a fazer publicidade. Então a Lúcia que está fazendo história, eu sei, é Lúcia que está. Então, se convidem, vão jantar de vela, isso será um positivo também para ajudar a nossa colega que está a fazer a área de empreendedorismo. Obrigado. A Lúcia vai pagar fazer publicidade no local de trabalho, está a cobrar. Por isso, colega, vamos aprender mais. Nós estamos ali da Europa, chegar em Angola, estão trabalhar, estão a falar, senhor, vem tratar o IVA, está falando, não, esse tipo de passaporte aqui não tratamos. É vergonhoso. Um está ali falar, junta só dois elementos químicos, está pegando, vela, está queimar. Ô irmão, essas universidades, vamos levar mesmo o nome das universidades, não vamos estragar nossas reputações de bons alunos, senão daqui a pouco vai estudar ou não. Estudou na Rússia, não estamos aprendendo na nossa empresa. Já tivemos dois que escaparam de levar a empresa à falência. Por isso, vamos mesmo estudar. Estudo acima de tudo. Já que o nosso colega Lima tocou no ponto do empreendedorismo, eu gostaria de saber como que um estudante universitário pode começar a criar uma empresa do zero, fazer com que ela tenha bastante sucesso, que não vá à falência, e se isso realmente é possível. Sem dúvida. O colega Pipo já é grande empresário, tá? Não sou empresário ainda, mas quem sabe, né? Futuro a Deus pertence por agora. Primeiro, para se ser empreendedor no futuro, primeiro você necessita de ter uma ideia, ok?
Depois de ter a ideia, tens que ser ousado para a concretização dessa tua ideia. Ok? E não esquecer de montar a equipa certa para que a ideia funcione. Porque só com esses princípios você vai ter um negócio, um sonho realizado de sucesso. Porque se você não ter pessoas que te apoiam a conseguir atingir os teus objetivos, te garanto que a tua trajetória será curta. Okay? Nesse aspecto, falamos a questão humildade. Ser humilde, partilha as tuas ideias e construa a equipa correta para que tenha sucesso no teu próprio negócio. Mas será que o empreendedorismo não leva muito tempo para quem é estudante universitário? Será que não requer muito? Porque eu acho que num trabalho que a gente pode combinar um horário com o chefe, explicar a nossa situação e a da gente ser estudante acadêmico. Mas quando você vai criar o seu próprio negócio e você sendo chefe, isso não requer muito mais tempo do que ser trabalhador de alguém? Quer falar? O colega Messias não fala. O estudante universitário tem que estudar. Não tem que empreender nada. Eu desde o início estou focado na mesma coisa, que é comprometer-se com o que veio cá fazer. E não veio, como o colega estava a dizer, receber os headshots, ter tudo assinado no final do semestre. Não deve ser esse o foco. Eu estou a me focar na questão de comprometer-se com a ciência em si. Porque teve uma pergunta que era sobre a questão dos pais não escolherem os cursos e estar num curso que não gosta. Irmão, sai e faça alguma coisa que realmente queiras, porque se você só estudar para terminar, você vai terminar, principalmente aqui na Rússia, você vai terminar, isso é fato. Eu tive muitos colegas, nos meus anos de licenciatura, tive muitos colegas que no final nós estávamos no 4º ano, ele foi a Chisholm há 2 semanas do dia da defesa, porque ele não conseguia começar a escrever o diploma, não sabia como começar, não tinha nem proposta. Percebe? Isso é fruto de que ele tinha as outras técnicas todas assinadas, ele estava da pushing, mas ele não tinha interesse com aquilo, percebes? Então, eu volto a frisar, questão principalmente de licenciatura, né? Mestrado, pronto, isso já é uma ideia bem pessoal, a questão de trabalhar no mestrado, pode trabalhar, isso já é muito pessoal. Licenciatura, eu prefiro, se eu tiver que dar um conselho, eu prefiro que se foquem por completo nos estudos. Mesmo se, pronto, há aqueles casos extremos que, pronto, não tem nem o que comer. Sim, está fugindo a questão que eu supus e está voltando nas questões que a gente já tem ligação, a questão que aquele fez está ligado ao empreendedorismo, não é? Que é que o estudante universitário empreenda. E eu disse no início, ele não precisa empreender agora, ele precisa aprender como fazer isso para que depois faça bem. Está bem, entendemos. Eu ouvi que o colega de você queria responder o colega Messias. Quero rebater, senhora. É necessário começar a pensar o futuro do continente. Não falo o futuro de Angola, depende de nós. Se você está aqui e está a me dizer que deve se focar apenas agora no estudo e somente no estudo, estuda e depois do estudo pensa se poderás empreender, estás a atrasar mais aquilo que já anda atrasado, ok? Você tem que saber fazer o casamento perfeito, ok? Nós podemos conciliar a todas as coisas num só pacote, desde que o casamento seja perfeito. Nós não precisamos forçar relacionamentos. Aqui ninguém pede que esforcemos relacionamento. Aqui nós pedimos a atitude, ousadia de você fazer algo para mudar a imagem do continente. Porque aquilo de nós ver as ruas todas alagadas quando chove em África nos dói. Mas nós falamos que nós vamos ter projetos quando sair da universidade. Por que não faz quando está na universidade? É empreender. Não se desligar do estudo, continuas a estudar. E isso depois pode ser o teu negócio. Casa. Não fala que não. Vamos focar apenas no estudo. Por isso é que o cara presidente disse, vamos nos preocupar apenas com os headshots. É isso que a gente está a nos estragar. Ok? Porque nós vamos ficar mecanizados. Vou criar uma mecânica de que não. Fecho
vou para a minha terra e lá começo a pensar o que eu deveria fazer no futuro. Portanto, é errado e eu nego completamente a ideia de que estuda apenas e depois pensa se poderá fazer alguma coisa no futuro. Faz o casamento perfeito. Obrigado. Um conselho só para esse ponto de empreendedor. Acho que nós nos inspiramos das pessoas que já estão no topo. Se nós formos a reparar, o Bill Gates, o dono do Facebook, não terminaram a faculdade. Então, eles empreenderam quando estavam na faculdade, viram de que faculdade não me faz falta e saíram, começaram a empreender e nós todos já estamos lá. Então, o empreender só não é mau. E nós devemos levar esse. É bom quando empreendemos, quando estamos na faculdade. E você sabe as suas dificuldades, como é que você começou. Então, eu não vejo nem problema levar as duas coisas ou as três coisas. Então, nós devemos sempre inspirar aquelas pessoas que passaram nesses caminhos. Hoje são as pessoas mais ricas do mundo, não terminaram nem faculdade. E estamos... Messias, você quer responder? O Messias nunca manda os vossos filhos na escola do Messias. Esses não vão fazer mais nada na vida, só vão estudar. Olha, mais uma vez eu não fui bem compreendido. Eu sou uma brincadeira. Não é para ti, é para o irmão. O Silvio. Não é comprometer-se com a universidade, com a ciência, não é a mesma coisa. Bill Gates, Steve Jobs, essas pessoas que estás a referir, até que nível tu achas que eles estavam comprometidos com a ciência que eles estudavam? Percebes? Não é a mesma coisa. Então era só para termos isso em atenção. Então, resumindo, eu acho que primeiro a gente veio concluir aqui uma meta, que é a gente receber o diploma ou o certificado, e a segundo, para a gente ter o sucesso mesmo no empreendedorismo, no futuro emprego, ou mesmo só finalizando uma universidade, a gente, em primeiro lugar, deve ter compromisso conosco mesmo e com aquilo que a gente está a estudar. A gente vai para o próximo bloco de perguntas, que é: por todo mundo aqui ser estudante, uns aqui são já mestres, doutores, licenciados, enfim, como que pode-se ultrapassar as barreiras que a gente encontra como estudantes? Preguiça mental, bloqueio psicológico, quando a gente, sei lá, tem testes, exames. O que vocês acham sobre isso? Como ultrapassar esse estresse estudantil que a gente sofre do dia a dia? Por favor, colega Edivaldo. Eu quis muito falar na pergunta passada e agora... Colega Edivaldo. Não. Tá bom, colega Edivaldo, fala. Não, porque eu gostaria que nós temos que ser realistas, não é? É assim, falaram de empreendedorismo, mas nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Se todo mundo for empreendedor, não vai ter funcionários para ninguém. Devemos saber isso. E empreendedorismo é algo que está na moda. Há pessoas que só estão a fazer por moda. Ok? E é necessário nós nos conhecermos, os nossos limites, as nossas metas, os nossos objetivos, onde é que queremos chegar. Porque há pessoas que começam de empreendedorismo porque ouviram simplesmente o outro falou de empreendedorismo, eles nem sabem o que é empreendedorismo. E nós também devemos saber que existem casos isolados. O caso do Bill Gates deu certo, mas contigo pode não dar certo. Há pessoas que não terminaram a universidade, mas são milionários. Mas há pessoas que, para serem milionários, tiveram que terminar a universidade. Cada caso é um caso, ok? Nós podemos até fazer uma análise na vida daquela pessoa, tirar alguns pontos, mas não podemos tentar seguir exatamente o que aquela pessoa fez, porque são circunstâncias diferentes. E é uma... Não, pode acabar de falar. Sim, e eu estava a dizer que há uma imagem que rola muito no Facebook, de um ovo e uma batata, que diz que a mesma água que amolece uma batata é que deixa um ovo um pouco mais duro, certo? Então a diferença, a questão não está na circunstância, estamos todos na universidade, se deu certo com o Franco não vai dar certo, não. Está o interior, quem você realmente é. Eu também gostaria de argumentar que também depende muito da sociedade em que a gente vive. A gente vai buscar exemplos das pessoas de Steve Jobs, Bill Gates, mas ele estuda nos Estados Unidos, onde o nível da educação primária é muito mais alto, infelizmente, do que a nossa educação em Angola. E, tipo, o primeiro curso da universidade dele, se calhar, é aqueles 4 cursos que a gente recebe na nossa.
muito, mas só no sentido de que não é necessariamente pela educação, porque nós também temos diferentes desafios. Do mesmo jeito que eles têm desafios lá na América com a educação, nós temos diferentes desafios em Angola com a nossa educação. A única coisa que eu queria ressaltar, mesmo antes de você falar, é que existem muitas pessoas que também abandonaram a escola e fizeram coisas que fracassaram. Só que o mundo só mostra quem não fracassou, na maior parte das vezes. Desse Steve Jobs que se superou, que apareceu, se calhar uns 100 não conseguiram, mas nós não conhecemos. Então, tipo, cada história é uma história mesmo, e cada um tem a sua fórmula, tem que saber, tem que se conhecer. Acabou, né? Todo mundo falou? Responde, pode responder, colega. Colega, quer monopolizar o debate? Não. Respondendo à questão das barreiras e dificuldades, eu acho que em primeiro lugar nós devemos colocar em mente que as dificuldades sempre vão existir. Não podemos achar que vai ser sempre um mar de rosas, não é? Há pessoas que quando passam a imagem, por exemplo, de que estamos na Rússia, todo mundo pensa que estamos a viver numa casa dourada, estamos numa universidade com pedras de diamantes, etc. Nós temos que colocar em mente, as pessoas têm que saber que realmente as dificuldades vão existir, os problemas vão existir. A diferença está na forma como nós lidamos com essas dificuldades. E nós sabemos, não é, que hoje em dia nós precisamos muito, acima de tudo, fazer uma autoanálise. Eu quando me refiro em fazer uma autoanálise, eu me refiro que eu não posso dar um passo sem saber se realmente eu consigo levantar a perna, ok? Eu preciso analisar quais são os meus pontos fortes e fracos. Quando eu saber os pontos fracos, eu devo apostar mais nesses pontos fracos para poder melhorar, para poder ser melhor nessa área. E nos pontos fortes, devo continuar para que seja melhor também naquelas áreas. Não simplesmente dizer não. Por exemplo, né? É para eu ter dificuldades aqui, algumas pessoas que fazem. Vou trocar de curso, ou então vou na explicação X, vou na YouTube, vou não sei quanto. Se calhar a tua melhor forma de aprender não é com o YouTube. Se calhar a tua melhor forma de aprender é mesmo sentando e lendo a matéria do professor. Há um exemplo muito simples. O tema que eu apresentei ontem é de uma disciplina que eu tive na universidade. E quando a professora explicava, eu falava, essa professora é muito chata. Eu não prestava atenção, muitas vezes a professora ficava a ditar, eu e os meus colegas ficávamos a conversar. Mas um dia, quando eu parei a assistir uma palestra, eu disse, mas isso é o que a professora explicava. Porque eu não tinha motivação. Automaticamente eu bloqueava tudo que a professora dizia. Não é? E aquela cadeira mesmo eu tentei só fechar e como final, não queria saber de nada. A mesma questão eu gostaria de fazer com o nosso professor de ciências aqui, o Messias Campos. Eu acho que ele deve ser um perito nesse assunto. Na verdade, estudar é cansativo. É cansativo. E quando tu te comprometes, tu deves definir, ou seja, criar um plano de estudo. No meu caso, eu vou falar do meu caso porque é mais fácil. Eu não gosto de estudar finais de semana, mas eu estudo muito durante os dias de semana, para me libertar exatamente no final de semana, para não ter que tocar nada, nem ver livros eu quero. E isso é bom para me preparar para a segunda-feira também, mas esses 2 dias para mim são como sagrados. Então, isso é um método que eu adotei para mim. Para mim funciona, né? A parte das coisas que eu tenho que fazer ao final de semana, também que às vezes me ocupam, questão de desporto e todo o resto, mas estudar de jeito nenhum. Poderia não funcionar para outra pessoa, mas para mim funciona muito bem. Obrigada, entendi. Então, colegas, se vocês quiserem falar alguma coisa que não seja estudo como o senhor Messias aparece no fim de semana. Sim. É o seguinte, eu vou ser um pouquinho mais além daquilo que o Edivaldo disse. Ele falou muito sobre a autoanálise. E eu vou mais conduzendo sobre o autoconhecimento. Para a pessoa poder, por exemplo, se livrar do estresse, é importante que se conheça. A pessoa tem que saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, quais são as estratégias que ele vai usar. E para isso tem que ter uma mentalidade fortalecedora. A pessoa não pode cair logo na primeira derrota. O mais difícil para o estudante, aqueles estudantes que vêm aqui na Rússia, é lidar com as derrotas diárias na sala de aula. Você vai na aula, não entende nada que o professor disse, quando chega em casa você tem que ler,
não está entendendo nada, repete e não fica na mente como se não houvesse evolução. Você se sente derrotado, se sente incapaz. Então, é ter essa mentalidade fortalecedora para manter a autoestima. Você saber que, independentemente de estar nessa situação, isso não te caracteriza, que você não é puro. Que se você se esforçar, se dedicar, dar o melhor de si, você pode ter resultados. É o seguinte, eu vou partir de um pressuposto que se usa muito em Angola, que as pessoas dizem, cada um tem mãe dele, cada um tem pai dele. Onde eu quero chegar com isso? Nós nascemos numa família. E nessa família nos são incutidos caráteres, né, e valores que formam a nossa personalidade. Essa personalidade nós carregamos e trazemos conosco no ciclo universitário. Então, é importante que a pessoa se revê ou tenha consciência dos valores que ele foi incutido na sua família e vem e depois traga isso no ciclo universitário ou no seu local de trabalho, conforme aquele disse. E sendo exemplo, né, praticando isso, analisando isso. Quando é proposto, por exemplo, uma proposta aliciante, isso não se refere apenas a direito, se refere também a quase tudo, né? A trabalho, tipo, se uma pessoa ser submetida, oferecer um trabalho, por exemplo, com uma proposta de ser uma mãe, isso acontece muito para as mulheres. A pessoa tem que se recordar dos seus valores, primeiro. Segundo, você pensa, vale a pena? Você passou tanto tempo na faculdade para se formar, perdendo aula, perdendo sono, se estressando, para depois fazer uma coisa tão cabisbaixa? Quem é você? Tipo, de que serviu esse tempo que você ficou na faculdade? Para quê? Eu penso que não vale a pena. E segundo é a tua paz mental. Você quer ter paz? Você quer viver bem ou apenas quer satisfazer outras pessoas ou quer ter dinheiro? Então, tem que ter em conta os seus valores, a sua paz mental e o que você passou, se vale a pena se submeter a esse tipo de coisas. E também pensar nas consequências que isso vai trazer para si e para o teu redor e também para a tua família, nesse caso. Obrigada, colega. Moralmente falando, o que a Joana falou está certo e é bem bonitinho. E concordo em parte, porém, depende muito das condições que a pessoa tem. Eu não estou a falar que a coisa é certa, mas existem pessoas que não têm nenhuma outra opção. Existem coisas erradas que você faz para você viver, tipo assim, para você não morrer. Por exemplo, você tem uma filha para cuidar, você não tem nenhum dinheiro, não tem nenhuma outra oportunidade, e isso é a única coisa que aparece. Você faz o quê? Deixa a filha morrer? Provavelmente não. Mas enfim, indo para a resposta da pergunta, eu acho que nós devemos levar essa ética, levar como um tópico na empresa que trabalhamos ou no lugar em que nós estudamos, e abordar mais sobre isso, porque eu acho que quando nós olhamos para a palavra ética, parece uma coisa, para mim às vezes parece uma coisa numa prateleira, é ética. Mas o que é isso de ética? O que é ser ético? Eu acho que nós deveríamos abordar mais sobre isso e questionar mais as pessoas sobre isso quando se trata de uma empresa. Quanto a propostas indecentes, isso, como a Joana falou, depende muito dos valores que você tem como pessoa. Então, você vai decidir isso consoante os teus valores. Se você tem valores que, tipo, eu não posso aceitar esse dinheiro porque não trabalhei para isso, cara, você não vai aceitar. Mas quando você não entende a ética, quando você não vê o valor dessa ética, você vai pensar, eu trabalhei e todo dinheiro que vem a mais é bônus. Então eu não estou fazendo mal para ninguém, eu vou aceitar esse dinheiro. Então acho que é mesmo mais pelo caráter da pessoa. E é uma questão que deve ser abordada assim, e quanto mais abordada, acho que fica mais clara, e quanto as propostas devem ser rebatidas e cair por terra. Eu quero discordar um pouquinho quando a Aida falou sobre se você tem uma criança morrendo, tipo, você tem que se submeter para salvar o teu filho. Eu penso que a pessoa quando sai de uma universidade tem uma inteligência multifocal, né? E tem várias capacidades. Se você, por exemplo, está sem dinheiro, precisa salvar o teu filho, você pode pedir um empréstimo no banco, pode hipotecar a tua casa. Caso você não queira se submeter a uma atitude aliciante, não uma atitude ilícita. Nesse caso, eu penso que é importante que a pessoa tenha múltiplas capacidades de resolver os problemas,
tendo em conta os seus valores, de modo a não violar a liberdade de outras pessoas ou a não se submeter a coisa que viola os seus valores porque simplesmente precisava salvar alguém. Mas como eu disse, isso é o cenário ideal, isso é o cenário que a gente vê como o que deveria existir. Porém, quando a gente vai para a vida real, as coisas não são exatamente assim. As coisas não são mesmo exatamente assim. E por outro lado, você pode falar, existem muitas opções. Tá, existem muitas opções porque nesse momento você está pensando nas muitas opções. Eu já vi exemplo de várias pessoas, obviamente hoje elas estão bem, mas tipo, naquele momento não tinha outra opção. Mas a pergunta é, quando você está sob... Você, tipo, tem um chefe, no caso, né? E o chefe está te pedir, então, o caso é... Nesse caso foi... A pergunta era para a Joana, porque a Joana é do modelo Paz do Senhor. Tu sais do emprego? Eu sou do modelo da paz do Senhor e da paz mental. Então, tu abandonas o emprego. Do respeito pelos valores das pessoas e dos valores que você tem. Nesse caso, antes de você tomar uma decisão, tem que ver se isso viola os seus valores, se isso compensa os esforços que você fez para chegar onde você está. Se vale a pena se submeter a uma atitude tão cabisbaixa, por que ter dinheiro, por exemplo? Se você é competente, se você sabe do teu valor como pessoa, você não precisa se submeter a atitudes tão cabisbaixas, porque você sabe que podes perder esse emprego, você tem capacidade para conseguir um outro emprego. É bem rápido o que eu vou dizer. É muito fácil e muito simples nós falarmos quando não passamos por essa situação. Existem aquelas situações, e acho que todo mundo já viveu isso, nós temos uma visão teórica, mas quando nos deparamos naquela situação, agimos contrariamente à nossa ideia anterior. É a própria situação. Porque neste momento podemos dar uma visão bem bonita e o que é ético, não é? Mas, quando chegarmos, naquele momento, agimos de forma diferente. A ideia que está a passar é ética, sem problemas. Mas não vamos dizer que será sempre assim, porque cada caso é um caso. Tá bom, obrigada. É assim, queremos rebater. Nós queremos rebater. O colega chegou a hora do público. Nós precisamos rebater o que o Divaldo disse, não pode deixar de ser assim. Vocês têm mais 5 minutos para acabar com essa questão. Eu só queria dar um exemplo prático de uma situação que se passou aqui com todos os estudantes de NAP. Todo mundo sabe que houve uma situação que nós chegamos 9 meses sem dinheiro, em que as pessoas estavam a dormir, tipo, com fome. Assim, né, tipo, houve situações pessoais, né, tipo, mais ou menos, em que muitas estudantes foram aliciadas. Eu fui uma dessas estudantes. Eu tive uma proposta de alguém me garantindo $1.500 mensal se eu fosse a pequena dela, conforme se diz, essa feira militar. E eu não me submeti a isso, porque eu sei que eu não preciso fazer isso. E eu consegui um trabalho para conseguir sobreviver nesse período. Mas, Joana, você é só um exemplo, você pode ser 1 meio milhão. Quem nos garante que não teve ninguém que teve um exemplo diferente, entendeu? Você é um exemplo singular, ou pode ser. Mas eu tenho uma opinião diferente, né? Sobre o que colegas estão a dizer aqui. Esse aliciamento que está -se a referir é de alguém pagar para ou ter teus serviços quando está a trabalhar, ou de uma empresa para outra. Por exemplo, nós podemos estar numa empresa, mas eu sabendo os meus valores e a empresa não saber os meus valores. Vir uma outra empresa, ver os meus valores, vir me aliciar, eu não estou a compreender. Não, quando eu disse da ética profissional, eu disse que cada um que vai trabalhar depois da universidade, ele sabe quais são os bons e maus parâmetros da sua profissão. E quando você é exigido a fazer algo mal no sentido profissional, como não cair aliciamento, ou você se fala, por que tu fazes? Coisas do gênero. Não, o primeiro passo é você saber qual é o seu caráter perante a sua empresa que você está, se esses princípios irão ferir a empresa onde você está em emprego ou não. Porque, por exemplo, a eutanásia é proibida em muitos países, mas há pessoas que estão quase a morrer, encontra-se no sentido de um legume, chama-se sentido de um legume. Sentido de um legume é o quê? Tu desempenhas a função do organismo normal, tu respiras,
Até às vezes pensas, mas tu não tens domínio nenhum sobre o teu corpo. Nenhum. Tu não consegues ir ao quarto de banho, tu não consegues falar, tu não consegues acordar, tu não consegues dormir. Simplesmente o teu cérebro funciona, você respira, faz as necessidades onde você está deitado. Agradecemos a presença de todos os caros presentes. Fechamos assim a nossa conferência, a nossa jornada científica. Muito obrigado a todos. Bom regresso a casa, mas antes nós temos uma linda exposição para poder mostrar e depois o nosso coquetel. Muito obrigado mais uma vez. Нужно закончилась наша двухдневная конференция. В этом прекрасном гуде МИСИС, который нас принял. Большое спасибо всем, руководству, студентам, технической поддержке, которая организовала для нас этот зал и все его оборудование. Конференция была прекрасной, мы узнали много нового, много чему научились. И что ж, мы стали чуточку лучше, так что спасибо.